para o dia 7 de setembro, o presidente Lula convidou o ministro Alexandre de Moraes para estar ao lado dele no palanque oficial, no desfile militar do 7 de setembro, em que consta também, é o que se ouviu falar, uma homenagem ao MST. Esse é um país muito difícil, que estimula a desobediência à lei. Porque todo mundo sabe que o MST não liga o mínimo para o direito de propriedade, que é a cláusula pétrea. Está lá na mesma linha do caput do artigo 5 da Constituição, na mesma linha do direito à vida, está o direito de propriedade. Passam por cima, não só do direito de propriedade, como também do Código Penal, né? Quando passa o trator no Laranjal, quando põe fogo em praça de pedágio, quando invade ministério, quando um braço do MST faz vandalismo no Congresso Nacional, quando invade propriedade rural e mata o gado, toca fogo no trator, né? Vamos homenagear. É difícil de a gente entender, né? Esse estímulo a quem está fora da lei. Difícil de entender. Bom, eu falei aqui ontem sobre o brilhante vice-prefeito de Porto Alegre, que fez uma análise, o Ricardo Gomes, que fez uma análise desse personagem chamado Pablo Marçal, que surgiu assim, para muitos, de repente, né? Minha mulher já conhecia ele, eu não conhecia, eu fiquei sabendo da existência dele em maio, quando ele foi um dos doadores, fortes doadores, para os desabrigados das enchentes do Rio Grande do Sul. Eu tenho um amigo em São Paulo, que é um advogado conhecido, que há um mês não sabia quem era, me perguntou quem era. Estava lá em São Paulo, passou a se interessar. Foi de repente. E agora está aí o Pablo Marçal no topo das pesquisas. Bom, aí eu falei da análise feita pelo prefeito de Porto Alegre, vice-prefeito de Porto Alegre, e agora eu vejo uma análise também muito lúcida, como tudo que ele escreve, do José Roberto Guzzo, na Revista Oeste. Aí eu anotei aqui algumas coisas, né? Esse fenômeno político que invade, ele é um intruso nesse cartório que é a política brasileira. Está cheio de intrusos aí. Né? O Van Hatten, muita gente. Melhor não citar Nicolas, Geyer, esses jovens que estão aparecendo aí, Zucco, né? De outros estados. Tem muitas novidades. De gente que está se intrometendo no sistema. E o sistema está dizendo, não cheguem, isso é nosso. A política é o nosso negócio. Quando me convidaram, e não foi só uma vez, para entrar na política, eu dizia, eu não tenho altruísmo suficiente para entrar na política. Porque quem entra na política é para se doar, para se dar. Fica longe da família, fica longe dos seus interesses particulares, esquece os seus interesses particulares, perde dinheiro, perde patrimônio para se doar, para trabalhar para os outros. É assim que eu vejo a política. Só que eu também sou um estranho nesse cartório, né? Por isso não entrei. Mas, enfim, o Guzzo está dizendo que o sujeito não tem tempo de televisão, não tem partido, pegou um partido aí, mas ele não tem partido. Né? E, no entanto, está lá no topo. Né? É o mais falado numa eleição que parece eleição para presidente da República, que é a eleição para o município mais importante do país. Né? Que ele nunca apareceu na Revista Oeste, o Guzzo fala, né? E nem o jornalismo impresso, ele apareceu antes, 3 meses atrás ele não existia. Né? Ele diz também, né? Hoje está no topo das pesquisas, né? E eu vejo, tal como Bolsonaro, quanto mais bate, ele mais cresce. Né? Aí está todo mundo batendo nele.
E o Guzzo lembra que a Justiça Eleitoral já se apresentou como tal. Puxa, vamos cortar esse intruso, né? Ele periga ganhar, então vamos tirar esse perigo da frente. Vamos atrapalhar a vida dele, né? Aí ele não tem mais rede social, né? Começam a tolhê-lo nas redes sociais, né? Aliás, a Justiça Eleitoral se acha tutora do eleitor, como se todo eleitor fosse um idiota que precisaria de alguém que emprestasse o cérebro para ele, para decidir, né? Bom, aí eu fico pensando, gente, eu acompanho a eleição desde que as eleições recomeçaram em 1946. Eu lembro de Edo Fiuza, de o Brigadeiro, o Juarez Távora, o Plínio Salgado, criança. Mas eu nunca vi a Justiça Eleitoral tirar os mentirosos, o Adhemar de Barros, né? Eu nunca vi. O sujeito mente, mas ninguém tira. É por outros motivos. É o intruso que periga tomar conta para manter a patota de sempre. E aí é o aparelho, né? Todo mundo se une. Então, estão dizendo agora, segundo o Guzzo, que os eleitores, que o Marçal é um perigo. E os eleitores respondem, o perigo são vocês. Ele não tem programa. Aí, isso o Guzzo dizendo, ele não tem programa. E vocês, tiveram algum programa? Resolveram São Paulo até hoje? São Paulo tá porque o programa de vocês não deu certo, né? O Guzzo mostra que o povo paulista está pensando assim, né? Assim como tentaram tirar Bolsonaro no dia 6 de setembro de 2018, estão tentando tirar o Marçal agora, né? Tiraram o Bolsonaro pensando que tirariam a direita, não dá mais, a direita já está. Ele despertou a direita, eu não vou dizer que ele pariu a direita, porque a direita estava lá, estava dormindo. Era a brasa dormida e ele soprou e virou fogo, né? Então essa gente, o Guzzo mostra que essa gente não conhece o povo, eles vivem na bolha, não conhecem o povo, né? Não sabem que o povo tem aversão, palavras do Guzzo, aos mentirosos, aos corruptos, aos vigaristas, aos invasores de propriedade, aos vadios, aos intelectuais trapaceiros, né, às drogas, à promiscuidade, aqueles que defendem ladrão de moto, ladrão de celular, ladrão de cartão de banco, né? Então, esse é o retrato de um país exausto dessa política sem resultado. Sem resultado para o povo, resultado para o sistema. Eu vejo aí, eu falei em justiça eleitoral, tirando, não é só a justiça eleitoral. Vocês já perceberam que o Marçal entra no debate e ganha o debate. Então, o que estão fazendo? Eu vi agora. Aí desistem do debate. Não, então não vamos fazer debate, porque senão ele ganha. É incrível. Bom, aí, minha gente, na minha idade, eu fico arrependido de não ter olhado mais para o Dr. Enéas Carneiro. Porque esse é um precursor do Marçal, do Bolsonaro, né? Dr. Enéas. Veio trazendo as coisas. Os jovens da época, 1994, os jovens da época tentaram me convencer, eu não dei bola. Achei, maluquinho, maluquete. Dr. Enéas. Pois olha aqui, Dr. Enéas, em 2000, foi candidato a prefeito de São Paulo. Recebeu 3,5% dos votos. Em lugar dele, os paulistanos elegeram Marta Suplicy. 1994, ele foi candidato a presidente da República. Ele só perdeu para Fernando Henrique e para Lula. Gente, ele ganhou do Brizola e ganhou do Quércia. Ficou em terceiro lugar.
Candidato a deputado federal, em 2002, ele fez 1.570.000 votos. O que ele não tinha, que não conseguiu? Ele ficou nas mãos dos grandes jornais, das grandes televisões, das grandes emissoras de rádio. Cortavam. Ele não tinha chance, não tinha rede social. Espero que o presidente Pacheco aqui tome todas as atitudes possíveis que precisa tomar atitudes aqui. Porque eu escutei muito o presidente Pacheco falando, depois do dia 8, que a gente precisa pacificar o país. A única maneira que tem para pacificar esse país aqui é colocar o ministro Alexandre de Moraes no lugar dele. Se a gente quiser pacificar esse país aqui, é desse jeito. E eu queria chamar a atenção aqui de todos os senadores, que eu queria aqui valorizar todos os senadores, porque a gente está fazendo essa questão de buscar agora, a partir de segunda-feira, os deputados vão protocolar aqui e a gente vai assinar um requerimento de regime de urgência, para que o Pacheco, a gente pede o Pacheco aqui, dentro da democracia, que é tanto falado aqui dentro do Senado de democracia, é que faça o rito, é que deixe o processo seguir, é que deixe, instaura a comissão, e aí, gente, o plenário é soberano. Aí quem acha que tem que defender o ministro Alexandre de Moraes, que suba em plenário aqui e defenda o ministro Alexandre de Moraes. E quem não quer defender o ministro Alexandre de Moraes e acha que tem que ser impeachmentado, suba como eu estou fazendo aqui. Agora eu queria só falar uma coisa, fica um mimimi danado falando, o tempo inteiro falando, não, Cleitinho, vai te perseguir. Você vai assinar um pedido de impeachment que vai te perseguir. Por que vai me perseguir? Eu não tenho medo de perseguição não, zero medo de perseguição, porque eu entrei aqui limpo. As minhas atitudes quando eu saio da minha casa é para fazer o bem, não é para fazer o mal. Eu não desviei dinheiro, eu não botei dinheiro dentro da cueca, eu não faço rolo com emenda parlamentar, eu faço tudo correto e reto dentro desse Senado aqui. Eu sirvo o meu povo, então não tem por que ele me perseguir não. Agora, da mesma forma que ele usa a Constituição para poder investigar todo mundo desse Brasil aqui, nós temos a Constituição aqui para poder investigar ele também com essa CPI. É o mínimo que a gente tem que fazer aqui. E se a gente quer um país aqui pacificado, aqui a gente tem que fazer, que é colocar o ministro Alexandre de Moraes no devido lugar dele, com todo respeito aos ministros, ao STF, com todo respeito aos poderes. Mas o que a gente precisa fazer aqui é o que a nossa função me manda fazer. Eu não estou fazendo nada mais que a minha função me manda fazer, não. Olha o que a Folha de São Paulo soltou aí. Tudo fora do rito, tudo fora, tudo errado. Eu não sou jurista não, mas eu converso com vários juristas aqui dentro do país aqui. Conversei com um agora. E ele falou comigo, não, o ministro tá com abuso de autoridade, sim, está passando de todos os limites. Então o que custa dentro da prerrogativa nossa, que dentro da democracia, poder fazer o que a nossa função manda fazer? Eu queria aqui, gente, eu vou mostrar os senadores que já apoiaram esse requerimento, Girão, e a gente tem que valorizar esses senadores. Aqui, ó, vou começar aqui, ó, quer ver? Vamos lá. Que está a favor já deu 28, gente, perdão se algum senador já nesse momento também já tá no placar lá, mas às vezes não atualizou para mim aqui, se me manda aqui que eu cito o nome, tá? Alan Rick, Astronauta, o Beto Martins que acabou de falar aqui, Carlos Portinho, Cleitinho, Damares Alves, o Eduardo Girão, Esperidião Amin, Flávio Azevedo, Flávio Bolsonaro, Hamilton Mourão, Isalci Lucas, Jaime Bagatoli, Jorge Cajuru, Jorge Seife, Luiz Carlos Renzi, Magno Malta, Márcio Bittar, Marcos Duval, Marcos Rogério, Plínio Valério, Rosana Martinelli, Sérgio Moro, Stevenson Valentim, Tereza Cristina, Vanderlan Cardoso, e o Wilder Moraes e o Zequinha Marinho. Então esses são os senadores que já se posicionaram, que vão assinar esse requerimento de regime de urgência, dá no total aqui, perdão gente, se tiver atualizado, tiver mais senadores que já se posicionou, me perdoa, me manda que depois eu falo. Deram 28 senadores, então faço questão aqui de poder valorizar e que fique aqui meu respeito aos outros todos senadores, que ainda não definiu, que às vezes é a favor do ministro Alexandre de Moraes, fique claro aqui que eu vou respeitar cada decisão de cada um, mas eu quero que respeite a minha prerrogativa também, de poder fazer o que a minha função me manda fazer, e do que o meu eleitor me pede para fazer todos os dias. Então eu quero fazer igual Pilatos, lavar as mãos, porque quando eu publico qualquer coisa nas redes sociais hoje, 90% dos comentários falam assim, qual a atitude que o Senado vai tomar? Qual a atitude, senador, que você está tomando? Então a minha atitude aqui junto com vocês eu estou tomando. Agora o plenário é soberano. Aí, se é 54 votos, que tenha 54 votos. Se não tem, pelo menos a minha parte eu fiz. Vocês vão sair desmoralizados. Para mim, a gente até é desmoralizado. Entendeu? Então, assim, eu quero mostrar para a população brasileira que a minha parte eu fiz. Eu quero mostrar para o meu eleitor que votou em mim e falou assim, vai para cima do STF, Cleitinho. Eu fiz.
O gesto importante aí, esse da oposição, de convocar esse ato para a tarde de hoje, né, para falar aí sobre os abusos do Poder Judiciário e também convocando a população aí para o próximo 7 de setembro, de maneira civilizada, pacífica. Os deputados devem entender que a atuação individual é importante nesses momentos, que a mobilização de grupos de deputados é melhor ainda. É a hora de você localizar as palavras de ordem que são unificadoras, né, que agrupam, e insistir nisso. É hora de simplificar as palavras de ordem e todos esses instrumentos, todas essas formas de oposição estão prontas para ser usadas. É só usar. É só usar. Falta aí sim coragem e determinação. Não existe uma bandeira mais unificadora do que a defesa da democracia, sem adjetivos. Quem fala em democracia relativa está sem coragem de pronunciar a palavra correta, é ditadura. Durante o AI-5 também, a ditadura era chamada de democracia relativa. Não estão inovando os ministros do Supremo e os malandros do PT que usam essa expressão. Ela é velha. Ela é velha. E foi usada para justificar atitudes contra essa turma que hoje usa a mesma expressão. Certos substantivos dispensam adjetivos porque são fortes demais e bastam. Democracia é um deles. Liberdade. É isso que nós temos de entender. Então, estamos defendendo respeito à Constituição, a democracia sem adjetivos, liberdade. Essas palavras de ordem é que valem. Eu estou vendo aqui, de vez em quando aparece da Cracolândia, da internet aqui no chat, para dizer, repetindo, Xandão, eu autorizo. Autorizo o quê? Autorizo o quê? Vai se juntar ao bando que golpeia a Constituição, que ignora os códigos legais em vigor? Então está cometendo um crime, não está autorizando coisa nenhuma. É abuso de poder o que faz o Supremo. É abuso de poder injustificável, são prisões ilegais justificadas também pela Procuradoria. A Procuradoria-Geral da República pediu 2 vezes que saísse da cadeia onde estava o Felipe Martins, pois agora acaba de dar um parecer favorável ao uso a obrigatoriedade da tornozeleira eletrônica, confisco de passaportes, para o mesmo perseguido que a Procuradoria achava que devia estar em liberdade. Então é a meia liberdade. Você está solto, mas não pode andar, porque tem uma tornozeleira que te imobiliza. Que tal? Então é preciso acabar com isso, é abuso. Abuso, e repito, o povo está cansado desse tipo de abuso, e não tem nada de achar que o Alexandre de Moraes é corajoso, não. É abuso de poder, isso aí é crime. Quem comete crimes é criminoso.